Muitas pessoas perguntam: como jejuar? Por quanto tempo jejuar? Com que frequência jejuar? Como devo quebrar o jejum? Este vídeo abordará ensinamentos práticos sobre vários aspectos do jejum. O objetivo é responder a essas perguntas e esclarecer alguns equívocos sobre o jejum. Jejuar significa abster-se de comida por motivos espirituais. Normalmente, o jejum não envolve a abstinência de líquidos, apenas de alimentos sólidos. No entanto, houve casos na Bíblia em que as pessoas jejuaram sem comida ou água por até 40 dias. Para este estudo, consideraremos o jejum como a abstenção de comida por motivos espirituais. Também precisamos ter a atitude certa em relação aos nossos corpos. Muitos cristãos têm uma atitude incorreta em relação ao corpo, considerando-o como um mal inevitável com o qual precisam conviver até se livrarem dele. Enquanto isso, eles evitam pensar muito no corpo, erroneamente acreditando que são pouco cristãos se o fizerem. Gostaria que lessem 1 Coríntios 6, do versículo 19 ao 20 que diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. As Escrituras ensinam que o corpo natural é o templo do Espírito Santo e que, quando Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue, ele comprou não apenas nossos espíritos e almas, mas também nossos corpos. Jesus nos comprou por completo, espírito, alma e corpo. Deus tem uma preocupação genuína e um propósito definido para nossos corpos. O corpo deve ser o templo do Espírito Santo, o lugar onde o Espírito Santo habita. A Bíblia nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 7 versículo 48. Como a maioria dessas pessoas está familiarizada com a oração, pode ser uma boa ideia começar estabelecendo um paralelo entre jejuar e orar. No Sermão da Montanha, registrado em Mateus 6, Jesus fala sobre orar e depois jejuar, usando uma linguagem semelhante para ambos os tópicos. Todos os cristãos devem jejuar? Se consultarmos as Escrituras e a história de Israel e da Igreja primitiva, descobrimos que o jejum era uma parte normal da vida do povo de Deus. Deus exigia que Israel jejuasse coletivamente, pelo menos uma vez por ano. Há também registros de pessoas jejuando, como Moisés e Elias, bem como muitos reis de Israel. De acordo com o livro de Atos, a igreja primitiva jejuava junto em famílias para necessidades especiais. Como devemos nos preparar para um jejum? O primeiro é a nossa atitude mental ao abordar um jejum. Isso tem muito a ver com a produtividade do jejum. Devemos fazer o jejum com uma abordagem de fé positiva. Devemos dizer a nós mesmos que é a vontade de Deus que eu jejuasse, e Deus me abençoará quando jejuar de acordo com sua vontade. Portanto, ao abordar um jejum, devemos fazê-lo com a confiança de que é a vontade de Deus e que Ele recompensa aqueles que o buscam em verdade. Este é um princípio fundamental para se aproximar de Deus. A segunda coisa a preparar é o nosso corpo físico. Devemos estar o mais saudáveis possível ao começar um jejum. Não é bom começar um jejum quando se está doente. O jejum é uma disciplina espiritual para aproximá-lo de Deus. Portanto, se você estiver doente, espere até ficar bem antes de começar um jejum. Outro ponto importante é determinar o propósito do seu jejum. Por que você quer jejuar? A Bíblia nos dá algumas boas razões para jejuar. Aqui estão algumas. Número 1. Busca da orientação de Deus. Em Atos 13 versículo 2, os líderes da igreja em Antioquia estavam jejuando e orando quando o Espírito Santo falou com eles e deu-lhes orientação sobre quem enviar como missionários. O jejum nos ajuda a ser sensíveis à liderança do Espírito Santo. Número 2. Busca por libertação ou proteção. Em 2 Crônicas 20, Josafá e o povo de Judá jejuaram e buscaram a ajuda de Deus quando enfrentaram um vasto exército. Deus deu-lhes a vitória. O jejum pode ser uma maneira poderosa de buscar a intervenção de Deus nos momentos de dificuldade. Número 3. Expressão de arrependimento e retorno a Deus. Em Joel 2, do versículo 12 ao 13, Deus chama o povo a retornar a Ele com jejum, choro e luto. O jejum pode ser uma maneira de expressar arrependimento sincero e o desejo de voltar para Deus.
Número 4. Humilhação diante de Deus. No Salmo 35, versículo 13, Davi diz: "Humilhei a minha alma com o jejum." O jejum pode ser uma maneira de nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo nossa dependência dele. Uma vez que você tenha um propósito claro para o seu jejum, isso ajudará você a permanecer focado e comprometido durante o período de jejum. O terceiro aspecto da preparação é ter um plano para o seu jejum. Decida sobre o tipo e a duração do seu jejum. Existem diferentes tipos de jejum, e a duração pode variar. Aqui estão alguns tipos comuns de jejuns. Número 1. Jejum de água. Isso envolve a abstinência de toda comida, consumindo apenas água. É um jejum mais rigoroso e geralmente de curta duração. Número 2. Jejum de sucos. Isso envolve consumir apenas sucos de frutas ou vegetais e água. Ele fornece alguns nutrientes enquanto ainda permite que o sistema digestivo descanse. Número 3. Jejum parcial. Isso envolve eliminar certos alimentos ou refeições da sua dieta. Por exemplo, você pode escolher jejuar do nascer ao pôr do sol todos os dias. Número 4. Jejum de Daniel. Baseado no jejum que Daniel observou na Bíblia, onde ele comeu apenas vegetais e bebeu água. 5. Jejum intermitente. Isso envolve alternar entre períodos de alimentação e jejum. É uma abordagem popular para algumas pessoas que incorporam o jejum em sua rotina regular. A duração do seu jejum também pode variar. Algumas pessoas optam por jejuar por um dia, enquanto outras podem jejuar por vários dias ou até semanas. É importante escolher um tipo e duração de jejum que esteja alinhado com sua saúde, experiência e metas espirituais. Também é útil planejar como você gastará seu tempo durante o jejum. Use o tempo que normalmente dedicaria à preparação, ingestão e limpeza após as refeições para oração, leitura da Bíblia e busca da presença de Deus. Em conclusão, o jejum é uma disciplina espiritual poderosa que pode aprofundar seu relacionamento com Deus e promover transformação em sua vida. Aborde o jejum com a atitude certa, prepare seu corpo e mente, determine seu propósito e tenha um plano. Busque a orientação de Deus ao embarcar nesta jornada, e lembre-se de que o jejum não é apenas sobre abster-se de comida, trata-se de se aproximar daquele que o sustenta em corpo, alma e espírito. Se você ficou até aqui, gostaria de pedir para você curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito. Até a próxima!